De 4 em 4 anos, o Brasil tem eleições municipais. E em Cajamar não seria diferente, pois vivemos numa democracia. Será mesmo? Meu nome é Igor, sou publicitário, profissional de marketing e um entusiasta na política. E a pergunta que eu faço é: Cajamar realmente tem democracia? Vamos aos fatos. Cajamar é uma cidade relativamente nova. Ela tem apenas 64 anos de idade, mas com um histórico político um tanto quanto conturbado. Desde 1997, quando foi promulgado a reeleição no Brasil, todos os prefeitos da cidade de Cajamar foram reeleitos. Mas olha que interessante, nenhum desses prefeitos reeleitos concluíram 8 anos de mandato, como rege a reeleição. Interessante, né? A questão é que em 2000, nos anos 2000, aqui eu não vou evidenciar os envolvidos, porque a ideia é mostrar a situação e não as pessoas em si envolvidas, tá? Ocorreu que eu vou ilustrar, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro para o entendimento. Tínhamos o candidato A, que já era prefeito da época e tentava a reeleição, e o candidato B da oposição, onde o candidato A venceu o candidato B por 13 votos de diferença. Porém, tempos depois, o candidato A foi cassado devido a ilegalidades na campanha política. A justiça acabou dando a favor ao candidato B os poderes de prefeito da cidade de Cajamar. Tudo que eu falei até agora é um fato. O que eu quero evidenciar não é para ficar a favor de um contra o outro, enfim. Até mesmo porque eu conheço ambos e os respeito. Mas veja o que essa situação desencadeou para a nossa cidade. O candidato B tinha legitimidade de entrar com recursos de cassação contra o candidato A. Ninguém está dizendo ao contrário. Mas o precedente que ele abriu para as futuras eleições de Cajamar foram desastrosas para o desenvolvimento da cidade. Só para vocês terem uma ideia, em 6 anos, a cidade teve 13 prefeitos distintos, tirando uma média de 6 meses a cada prefeito no poder. Ou seja, não se desenvolve uma cidade assim. Não tem como, não tem tempo hábil para tal coisa. Eu chego a dizer que o candidato eleito, quando ele parte para o jogo das eleições, ele não, infelizmente hoje em Cajamar, ele não pensa só em ganhar as eleições, mas também ele não pode perder as eleições. Por quê? Porque mesmo ganhando, ele pode ser cassado por algum motivo. E isso, para a democracia, não é bom. Em 2008, o candidato A, atual prefeito, na época,
não podia ser reeleito, pois ele já tinha sido reeleito na eleição de 2004. Então, ele teria reeleição da reeleição. Mas ele viu uma brecha na lei e que, por isso, arriscou o pleito novamente para tentar se eleger. Já o candidato B não podia ser candidato, porque ele tinha um processo que deixava inelegível. Mas mesmo assim, ele arriscou a sua candidatura. O resultado foi que o candidato B ganhou as eleições, mas como não podia ser eleito, todos os seus votos foram anulados. Já o candidato A, por sua vez, ficou em segundo lugar. Só que ele foi um pouco mais astuto. Ele, em 24 horas antes da eleição, ele substituiu o seu nome pelo nome do coordenador da sua campanha. Mas como não tinha o tempo hábil para fazer a alteração da foto nas urnas eletrônicas, as pessoas que votavam nesse candidato A, na verdade, estavam votando no seu coordenador. Resumindo, em 2008, quem ganhou a eleição foi os votos nulos. Mas quem assumiu a cadeira do executivo foi o substituto do candidato perdedor. Seria cômico se não fosse trágico, porque isso acabou evidenciando a fragilidade da democracia. Porque eu creio que quando um cajamarense se predispõe para acordar de manhã, num domingo, deixando a sua família de lado, seus filhos, para ir se expressar o seu voto, ao qual ele acredita que será o futuro da sua cidade, e na verdade não ocorre nada disso. Ele foi literalmente tapeado, porque ele se dedicou a votar em um, mas esse um era voto nulo. Se dedicou a votar no outro, mas esse outro, o voto era do substituto dele. Eu faço essa análise com uma certa tristeza, porque Cajamar ele tem um potencial absurdo, e acabou escancarando como os políticos tratam o pleito. E isso não é política, não é a ciência política não é essa. Por isso que não me felicito com essa análise que eu acabei fazendo. Se você quer fazer parte das eleições, concorrer às eleições, faça isso, você é legítimo para tal coisa. Mas respeite a regra do jogo, porque se você perdeu, você perdeu. Respeite a decisão do eleitor, é importante isso. Isso fortalece a democracia, porque a vida é assim. Tem momentos que você ganha e tem momentos que você perde, faz parte. Veja, como eu falei, eu sou profissional de marketing e publicitário, e eu já fiz campanhas para candidatos de outros municípios, de São Paulo e de outras cidades vizinhas de Cajamar. E assim, sempre ocorre que em um detalhe ou outro você acabe tendo um equívoco. Isso é até comum, porque a cada eleição a lei
que rege a campanha eleitoral, ela se modifica. Então pode ser que acabe ocasionando que um determinado candidato fez algo equivocado e isso ele é punido. Por exemplo, tem uma peça publicitária que é aqueles adesivos que geralmente você põe no peito ou na parede. Nele tem que ter algumas informações. O nome do candidato, o partido, o número do candidato, a coligação, o CNPJ da coligação, enfim, outras outras informações. Se, por exemplo, ele deixar de ter a informação da tiragem, da quantidade de adesivos, isso pode dar precedente à cassação de mandato do candidato. Trabalhando em São Paulo, a gente acabou percebendo algumas falhas do candidato concorrente ao nosso. E o interessante é que em nenhum momento se cogitou sobre cassação, impugnação ou coisa parecida, porque o jogo é jogado. Agora, como seria se fosse Cajamar? Acreditem, por mais legítimo que seja a contestação do candidato derrotado, o povo vota em quem ele bem entender, com os motivos a quais quer que seja. Pode ser um motivo mais nobre, como pode ser um motivo mais insano, mas quem votou foi o eleitor, então tem de ser respeitado. Tem de ser respeitado. Não está na mão do candidato decidir as eleições. Está na mão do povo decidir as eleições. Pense nisso. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Divulguem, espalhem. Vamos fazer uma corrente de consciência política, porque é só de 4 em 4 anos que a gente tem esse poder para saber decidir o melhor rumo das nossas vidas. Isso é fato. Abraço.